Em gestão, iniciando mais uma temporada, um episódio especial para você e, é claro, ficamos gratos pela sua atenção e, sem dúvida, pela sua parceria. E hoje nós estamos honrados em conversar com um dos maiores, melhores comunicadores do nosso Amazonas e, é claro, diga-se de passagem, um amigo pessoal, um cara que eu admiro, um cara que sempre estamos aprendendo em estar de olho, bisbilhotando os seus trabalhos na comunicação amazonense. E sem dúvida você vai ficar muito feliz em entender também como é essa atividade nas redes sociais, nos portais digitais, aquilo que você precisa e precisa se ligar hoje de forma digital. Então, com vocês, ele, Marcelo Generoso, um grande parceiro da comunicação amazonense. Muito obrigado, Marcelão. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos os telespectadores. Vocês que estão acostumados a ver o Generoso na TV, hoje vocês estão acompanhando Em Gestão, que é um podcast do meu amigo Adenilson Santos, que é um grande comunicador também, já faz um trabalho na área da comunicação já há muitos anos, já apresentou grandes eventos. Hoje também tem um trabalho com os cinemas e tudo, enfim. É um cara que eu vou ter a oportunidade de trazer para entrevistá-lo no Generoso na TV. Mas hoje o programa é todo dele, vai fazer as perguntas que ele acha necessário fazer, e eu tenho por obrigação responder a você, nosso telespectador, e aos telespectadores também, os internautas que seguem o Em Gestão. Fique antenado, porque mesmo com qualquer detalhe, nós estamos aqui à disposição. E você que tem curiosidade da vida desse rapaz, beleza? Chama aí no 92981412432, que nós vamos direcionar essa pergunta para ele, tá certo? E já iniciando, meu amigo, Em Gestão sempre direciona nas atividades de carreira, naquilo que você teve de empreendimento. Hoje, Em Gestão na comunicação com você, o que te trouxe afinal para essa vida de comunicador? Como foi que você se apaixonou nisso? E, é claro, como foi esse início dessa tua vida em Manaus? Onde foi, em qual pedacinho do Amazonas? Bem, Adenilson, eu nasci na cidade de Manaus, sou manauara. Eu estudei no Colégio da Polícia Militar e lá eu tive alguns cargos. Eu fui chefe de pelotão, eu fui vice-presidente do centro acadêmico, eu fui representante de classe, e eu sempre fui muito comunicativo, né? Tanto que hoje nós temos um grupo no WhatsApp, os Pioneiros, e grupo dos ex-alunos do Colégio da Polícia Militar, onde a gente conversa diariamente, né? São alunos que, graças a Deus, têm sucesso, são advogados, empresários, médicos, enfim, cada um dentro da sua área, militares. E quando eu saí do Colégio da Polícia Militar, eu ingressei no movimento partidário. E no movimento partidário eu entrei no movimento estudantil, fazendo um resumo. E no movimento estudantil, eu fui relator do Passa Fácil, e dentre outras conquistas, né? Saindo do movimento estudantil, eu tive a oportunidade de conhecer o Duda Ramos, que é deputado federal hoje em Roraima, e o Duda tinha um programa na FM do Povo e na Band Amazonas, né? Na Band era aos sábados, 30 minutos, Amazonas em Ação, e o Amazonas em Ação diariamente na FM do Povo, era 6 da manhã, de 6 às 7 da manhã. E eu fui conversar com o Duda para pedir patrocínio para um evento que a gente ia fazer. Inclusive, acho que era um evento dos estudantes. E o Duda disse: olha, eu não tenho dinheiro para dar, mão fechada. E disse assim: eu posso conseguir divulgação no meu programa de rádio e no meu programa de TV. Eu disse: Duda, tu fala de tudo no teu programa? Falo de tudo, dá aberto para falar do que quiser, de quem quiser. Como eu fui do Conselho Municipal de Transporte Coletivo na gestão do Alfredo Nascimento, eu conhecia e conheço muito de transporte público, então a gente levou o debate do transporte público para o programa de rádio. Então eu fui dar essa entrevista para o Duda. Quando nós começamos a falar, houve uma queda de energia, aí interrompeu a entrevista. Aí eu tive que voltar no dia seguinte. De novo, queda de energia, estava tendo muita queda de energia.
Na quarta-feira, eu consegui dar a entrevista completa, mas aí ele pediu para eu voltar na quinta. Aí eu voltei na quinta, na sexta. Quando chegou sexta-feira, ele disse, cara, tu já fez rádio? Eu falei, não. Ele disse, quer trabalhar comigo? Eu falei, top, tá desempregado. E aí eu comecei a ler as notícias, fazer um resumo e debater com o Duda na rádio. E ia aos sábados pro programa de televisão dele na Band, mas só ficava nos bastidores, auxiliando, ajudando e tal. Um belo dia o Duda falou assim, cara, vou fazer um teste contigo, vou te mandar pra rua, vai ser repórter. Eu disse, tá bom. Aí na época o Brian, que ainda é editor dele, é compadre, é editor dele, hoje mora em Roraima. O Brian é filho do falecido Marrom, um dos caras que foi um dos maiores editores de imagem do Amazonas. E o Brian acabou seguindo a carreira do pai. E passou a ser editor do Duda e continuou trabalhando com o Duda em Roraima. O Brian e o Marçal, que é cinegrafista da Rede Amazônica, hoje, disse assim, rapaz, esse bicho é muito feio pra televisão. E eu tava bem mais gordo na época, obviamente. E o Duda falou assim, meu irmão, o Faustão é gordo e faz sucesso na TV, por que ele não pode? Deixa ele ir. Eu fui. Aí a gente fez uma matéria sobre o que as pessoas pensam dos políticos. Fiz na Assembleia e fiz no centro de Manaus. Quando nós voltamos, o Duda perguntou do Marçal quantas passagens ele errou. O Marçal disse nenhuma. Disse, como assim nenhuma? Quando eu comecei, eu errei mais de 30, como ele não erra nenhuma. Quero ver. Aí colocou, aí o Brian olhou, o Marçal olhou e disse, rapaz, dá pra passar. Aí o Brian disse, Duda, ele não errou nenhuma. Ele falou, tu já fez televisão, nunca me falou nada? Eu falei, não, eu tô acostumado a ceder entrevista. Como eu fui do Conselho de Transporte, então constantemente eu estava cedendo entrevista, porque transporte público é um assunto que você fala diariamente. Então de vez em quando tinha aumento de tarifa, eu tinha que dar coletiva de imprensa. Empresa que não está pagando funcionário, greve dos rodoviários, eu tinha que dar entrevista. E antenado no que estava rolando diariamente. Sim. E vai começar a implantação do Passo a Fácil. Como eu fui relator do Passo a Fácil, então eu conheço o projeto de ponta a ponta. Eu fui em Curitiba conhecer como funcionava. Então, eu sempre estava dando entrevista. Então, eu prestava muita atenção naquilo que os repórteres falavam, as perguntas que faziam, o que o cinegrafista falava. Então, aquilo foi. Por ter intimidade com a câmera, acabou que para mim foi fácil. Comecei como repórter do Duda. Depois ele me botou para ser produtor. Então eu era o produtor do programa. Fazia a reportagem e também produzia as pautas e produzia a pauta dos outros repórteres. E aí os anos passaram, o Duda teve que entregar o programa, estava acabando o patrocínio e decidiu outro ramo de cosmético. Que ele já tinha também, mas ele ampliou para perfume, etc. E eu segui a minha vida. Foi na época que surgiu o Facebook. Eu tinha Orkut, você deve lembrar do Orkut, o público deve lembrar. Eu era novo. Não lembra não, né? Não. Você tem a cara de ter mais de 40, né? Olha aí. Aí eu peguei e começou o Facebook. Aí eu tenho um amigo, o Carlos Júnior, que hoje mora no Rio Grande do Sul. O Carlos era presidente do Diretório Nacional dos Estudantes. E ele me colocou para ser presidente estadual. Aí ele me ligou e disse, cara, faz um Facebook. Eu disse, não, Facebook, eu já tenho Orkut, para que eu vou fazer Facebook? Meu irmão, faça o Facebook, você vai gostar. Insistiu, uma bela madrugada, eu estava acordado. Fiz uma conta. Quando eu botei, porque ele registra o e-mail. Então eu tenho um e-mail antigo, o Marcelo Generoso 2@hotmail, um e-mail que eu tenho, sei lá, uns 30 anos. Quando eu coloquei, acho que abriram já uns 200 pessoas tentando me adicionar. Porque as pessoas estavam me adicionando com o e-mail que eu usava. Aquilo me assustou. 200 pessoas querendo me adicionar. E eu só aceitei. Demora já mandando mensagem e tal, e aquilo me fascinou. Eu amanheci no Facebook nesse dia. E aí a minha rede foi crescendo, daqui a pouco eu estava com 1.000, 2, 3, daqui a pouco eu estava com 5. Conclusão. Tudo aquilo que eu escrevia, como eu vim no movimento estudantil, passei pelo movimento partidário, sou envolvido em política há mais de 26 anos, gerava um certo impacto. E aí tudo que eu escrevia repercutia, sobretudo na área política. E aí as pessoas compartilhavam, comentavam aquele negócio todo. Ainda não tinha WhatsApp, não tinha esse negócio de print, mas a rede social como
Facebook foi, digamos assim, a primeira rede social. E A ainda não, segunda rede social. ainda não tinha Instagram, né? Não tinha Instagram, era só o Facebook. A galera estava bem antenada, né? Enfim, então isso virava certa repercussão. E aí eu tenho um amigo, o Cícero Lima, que é presidente do Partido Social Democrático Cristão, que me convidou para ser presidente da Juventude, depois vice-presidente estadual da região norte, do PSDC, da região norte não, do Amazonas, do PSDC, que hoje é DC, Democracia Cristã. Ele disse, cara, faz um blog. Eu digo, mas será que eu faço blog? Eu posso usar o meu Facebook para escrever as coisas, se eu gosto de escrever. Rapaz, faz um blog. Aí outros amigos, rapaz, tem que ter um blog. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou fazer. Aí falei com o Issa Abraão. O Issa Abraão era vice-prefeito do Arthur na época. E eu tinha um cargo na Seminf. Eu falei, Issa, eu vou fazer um blog. Ele falou, e eu vou pagar. Vou mandar fazer para você. Aí ele chamou o Kleber Brasil, que hoje mora em Portugal. O Kleber Brasil era dono de uma página chamada Fuleiragem Baré, e detonava os políticos, e assim, ele recebeu vários processos, inclusive foi secretário de Cultura, Roberto Braga. O Roberto Braga quase toma a casa do Kleber Brasil. E assim, foram processos pesadíssimos. E a filha do Roberto Braga é juíza. Não estou aqui insinuando nada para a pessoa, dizendo que ela teve interferência, mas ela é juíza. Então ele sempre teve bons advogados. O Kleber se desesperou, tentou fazer um acordo, mas o Roberto não quis acordo. Acabou que ele, acho que deu jeito de pagar e tudo, e passou um tempo e foi embora para Portugal com a família dele. O Kleber fez o blog. Fiz umas fotos no estúdio e tal, fez o blog do Generoso. Eu passei a escrever no blog e tal. E ele disse, tu quer que bote no ar quando? Eu disse, 19 de maio. Ele disse, por quê? Ele disse, porque 19 de maio é meu aniversário. Então, quando for comemorar meu aniversário, eu comemoro o aniversário do blog, é uma festa só. Então eu brinquei com ele. E aí, veio o blog do Generoso, eu comecei a escrever. Dia sim, dia não, tal, enfim. Aí teve uma matéria que repercutiu muito. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em casa, tomando café, era domingo, eu estava escrevendo algum artigo de política. E aí meu telefone toca, era o Cortesão, que era um cara que tinha muitas páginas no Facebook de Novo Airão, no interior do estado e tal. E o Cortesão disse, Generoso, cara, tem como tu checar uma informação para mim? As minhas filhas foram comprar pão, eu moro aqui no V8, e tem um rapaz que sofreu um acidente e parece que morreu. É o DJ Marcelo D12, DJ da restauração, acho que foi seu amigo. Sim. E eu disse, dá pra ver. Aí liguei pro Major Marcos, que já é coronel. Eu disse, Marcos, tem como tu checar? Teve um acidente no V8, uma Harley Davidson que virou, alguma coisa assim. E eu queria saber do rapaz se tem vítima, o nome e tal. E aí o Marcos passou um rádio pro pessoal, tava na rua, e o pessoal, não, comandante, procede, Marcelo fulano de tal. Felizmente veio a óbito. O Marcelo saiu para comprar pão. Nisso ele tombou a moto na curva ali do V8 e bateu com a cabeça no poste, infelizmente. Eu digo, Cortesão, infelizmente ele veio a óbito. E eu fiz a matéria, só que eu botei só a foto do Marcelo, não botei a foto do acidente. E eu recebi as fotos, mas eu respeito a família e respeitei a família. Acidentes assim, meu Deus, hein? Sim. Aí eu publiquei. Foi questão de minutos. O pessoal começou a compartilhar, teve 20 mil compartilhamentos. Isso viralizou de uma maneira assim, e a galera comentando tal, e compartilhando, eu não acredito. Antes disso, eu liguei para um amigo dele, que hoje mora em Figueiredo, Presidente Figueiredo, eu não esqueci o nome dele, talvez eu esqueça o nome dele, rapaz. Aí eu peguei e falei assim, rapaz, tem como tu confirmar se o nome do Marcelo D12 é Marcelo fulano de tal? Ele falou assim, por quê? É o nome dele. Ele disse, bom, ele veio num acidente de moto. Ele falou, pô, rapaz, não brinca com isso não, pô, tu veio de manhã ligar pra gente, tirar uma brincadeira dessa sem graça. Eu disse, isso não é brincadeira, é sério. Ele falou, não, meu irmão, pô, a gente lanchou ontem à noite, eu tava lanchando com ele e tal. Eu disse, meu irmão, vê com a família isso aí. Aí ele ligou pro irmão do Marcelo, e depois voltou a ligação, já chorando, me pediu perdão.
Meu irmão, me perdoe, é porque a gente não quer acreditar. Meu irmão, não é possível, eu estava com ele ontem e tal. É lamentável, mas acontece. Aí, isso aí, meu irmão, é ele. Aí foi que eu fiz a matéria, fui checando para saber se realmente procedia. O Holanda, grande Holanda, que foi um dos pioneiros, o Holanda foi o segundo a botar blog, porque a primeira foi a Berthe Bell, a Holanda Berthe Bell. Poucas pessoas sabem disso. Mas a primeira pessoa que teve blog no estado do Amazonas chama-se Berthe Bell. O nome do blog dela era Bem TV e ela tinha uma coluna no jornal falido jornal Correio Amazonense. Ela tinha uma coluna lá que ela falava de política. Então ela não tinha as curtas igual o Sinão, igual o Claro Escuro. Ela foi a primeira, botou o blog do Bem TV. Depois veio a Holanda. A Holanda saiu do Estadão e da Band e fundou o blog do Holanda. Só que aí já era portal. O Holanda foi e postou as fotos do acidente. E aí a galera, a família foi em cima, ligou e pediu para ele não fazer isso, tira as fotos, isso é ruim, a foto tem imagem feia e tal, a família está sofrendo. Ele foi e tirou as fotos e tal. Então o blog ganhou fama. Quem não conhecia passou a conhecer, passou a compartilhar, começou a comentar e passou a seguir. Eu fui convidado para ir para o cortejo do Marcelo, mas eu não conhecia. Então não tinha por que eu estar ali. Me convidaram, vem, ele é da mesma da restauração, você é nosso convidado e tal. Eu não vou porque eu não conheço o rapaz. Então, é demagogia, eu estar num ambiente que eu não conheço a pessoa. Enfim. Então, o blog foi crescendo. E eu fui escrevendo algumas coisas de política que eu sabia. Fulano ia trocar de partido e tal, fulano tinha chance de ser eleito, que não tinha e tal. E isso foi ganhando cada vez mais fama. Veio a segunda eleição do Arthur. O Issa foi candidato a prefeito contra ele. E eu ajudei o Issa. Pela amizade, eu sou amigo do Issa há muitos anos. A gente veio do movimento estudantil, o Issa era presidente da juventude do PPS, Partido Popular Socialista, e eu era vice-presidente do PFL Jovem, que hoje é Democratas, Partido da Frente Liberal. Então a nossa amizade vem desde a juventude. Aí o Issa perdeu. Segundo turno eu vim com o Arthur. Ajudei o Arthur e tal. O Arthur ganhou a eleição, me agradeceu, me ajudou. E aí eu ganhei um contrato na prefeitura. Foi quando eu comecei a contratar. Eu contratei uma jornalista, a Lauristela Rocha. Ela passou a escrever não mais para o blog, mas para o portal. Foi quando meus amigos disseram assim, olha, blog não cabe mais, tem que ser portal. Tem que migrar para o portal. Aí eu fui para Tessa Mídia. Conversei com o pessoal da Tessa Mídia, o Naelson, que é o dono da Tessa Mídia. E o Naelson foi o mesmo que fez o programa do Carlos Porta, que foi vereador. O Carlos Porta, o nome dele é René, hoje ele mora nos Estados Unidos. E foi vereador, aquele personagem Carlos Porta. Eu ia te perguntar por onde andava o Carlos. Ele mora nos Estados Unidos, ele é cidadão americano, não foi deportado, está numa boa, está regular. E a Tessa fez o Portal do Generoso. Aí eu contratei a Lauristela. Depois eu contratei mais uma jornalista, eu tinha duas, daqui a pouco 3, 4. Aí nós alugamos uma sala, eu e minha esposa lá aqui no Alto Riachão, na bola do DB de Nova Cidade. Aí eu já tinha uma equipe grande. Aí eu já, cinegrafista, repórter, eu tinha meu programa que eu fazia dia sim, dia não, né? E aí o Portal do Generoso começou a existir de fato, de verdade. Eu tive a oportunidade em representar o portal, já Portal do Generoso, para receber 2 premiações. Fala, por favor, sobre essas 2 premiações, que eu tive a honra de ir lá representá-lo. E isso muito importante, hein? Porque, gente, quando eu cheguei em Curitiba, no Rio de Janeiro, a turma tem uma visão ainda muito, como podemos falar, uma visão muito tapada do Amazonas, de Manaus. E alguns não dão valor para grandes profissionais que nós temos aqui em Manaus, aqui no Amazonas, em muitos municípios pequenos, mas são profissionais maravilhosos
que hoje, a cada vez mais, estão investindo na sua carreira profissional para que possam gerir essa sustentação profissional. Então, é muito importante até parabenizar toda essa turma, toda essa equipe, tá certo? Porque sempre por trás de um grande profissional tem uma equipe, né? É a necessidade de suprir. Então, quando surgiu esses 2 prêmios e quais prêmios são esses, Generoso? Bem, assim, eu sempre me preocupei com a questão da transparência. É claro que a gente falha, como ser humano a gente falha, como comunicador a gente falha. Então, assim, mas a gente vai aprendendo e vai corrigindo os erros, né? Então eu sempre prezei pela informação com verdade, sempre buscando a fonte, sempre buscando uma forma de levar a notícia em tempo real e a notícia de fato e de verdade, sem alteração. E aí o primeiro prêmio que a gente recebeu foi o Prêmio Qualidade Brasil, né? O pessoal do Instituto entrou em contato comigo e é feito um questionário, a gente respondeu o questionário e aí nós recebemos. Eu não fui, acho que foi em Curitiba, né? Curitiba. E aí esse foi o primeiro prêmio. E aí depois surgiu o Prêmio Latin América. Empresários, amigos meus me indicaram para esse prêmio. O pessoal do Instituto Latin América, que é no Panamá, entrou em contato comigo. Eles dão também um formulário, a gente preenche o formulário. E aí existem alguns quesitos que você preenche para poder concorrer ao prêmio, que é a questão do compromisso com o meio ambiente, a qualidade do serviço prestado. O portal de notícia presta um serviço, tem que ser de qualidade, e digamos que o serviço do portal é a informação, seja por escrita, seja por vídeo, por lives. E aí o Instituto analisou a questão do cadastro que você preenche, e aí nos convidaram para ir em São Paulo receber o prêmio. Não foi, quem foi o Fábio Costa, o jornalista Fábio Costa, que trabalhou comigo. Hoje é dono do próprio portal, o portal 0 Hora, é dele, é do Fábio. O Fábio foi representar o portal em São Paulo. Depois foi no Panamá. Panamá também não foi, eles mandaram deixar. Aí, segunda vez, São Paulo, você foi lá representar a gente. São Paulo também foi o Prêmio Latin América, né? Que é um prêmio que é dado para empresários empresários da América Latina, que têm esse compromisso com o meio ambiente, com os funcionários, com a prestação de serviço de qualidade. São empresários do Brasil e de países que compõem a América do Sul. Então o portal do Generoso representou não só o Amazonas, mas representou a região norte. Então para mim é algo muito orgulho. E o último, para a gente finalizar, que está terminando aí esse primeiro bloco, foi o Prêmio Latin América aqui em Manaus. Eu convenci a direção do prêmio a fazer em Manaus. Aí eles trouxeram os empresários dos outros países, Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai, Guiana Francesa, para Manaus. Todos eram para Manaus. O evento foi no Plaza. E aí, foi ano passado, nós recebemos pela 4ª vez o Prêmio Latin América. Olha que bom, hein? Isso é todo um investimento, né, empreendedor de um portal que hoje tem aí um respeito em todo o Amazonas, um respeito no Brasil e hoje também internacional, hein? Então, gente, você que está empreendendo, cola, se aproxima de pessoas assim, como Marcelo Generoso e toda a sua equipe, tá certo? E claro, contudo, né, para mais resultados sempre tem parceiros, e parceiros esses que você vai conhecer sobre o Portal do Generoso e também uma das maiores lojas de moda da cidade de Manaus, hein? Por favor. Loyola Bela Modas. Loyola Belas Modas, meu Deus do céu. Prepare-se, confira aí, já a gente volta. Loyola Bela Modas, qualidade e bom gosto com preços irresistíveis. Moda feminina Slim e Plus do P ao G4. De
segunda a sábado, de 9 às 18 horas. Avenida Atroaris, Cidade Nova, Galeria Inova Center. Ligue 92 993 10 7101. Loyola Bela Modas, seu look cheio de amor e carinho. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Amazonas, Brasil e mundo? Então siga o nosso Instagram, @Portal do Generoso. O Portal do Generoso é um dos maiores portais de notícias da região norte, com mais de 10 milhões de acessos em 12 anos de existência. Acesse www.portaldogeneroso.com ou manda uma mensagem no zap 99110 2727. Portal do Generoso. Notícias de verdade com exclusividade. E estamos de volta com Em Gestão, nosso podcast hoje em total parceria com o Portal do Generoso, que é o Generoso Pode. Pode sim falar, comunicar e informar da melhor forma possível. E depois de informar você sobre toda essa parceria com a Loyola Belas Modas, hein? Atenção, rapaziada, vamos presentear a sua dama, dá um alôzinho, não deixe de curtir os melhores valores promocionais, tá certo? Então, nossa querida, magnífica Regina vai estar te aguardando lá com toda a equipe e com certeza querendo informar e ser muito informado é no Portal do Generoso, tá bom? E a Santos Eventos e Consultoria também esperando por você para produzir o seu evento, para acompanhar, lhe assessorar e também todo o espaço com a sonorização, tá certo? Iluminação e também o que você precisar para produzir o seu evento. Chama que com certeza vai ser muito show. E com muito show e informação que eu não deixo de falar, hoje conosco Marcelo Generoso, e ele hoje que agora será se é um dos mais polêmicos da cidade? Será se é um dos mais informados? Será o quê, meu Deus do céu? E agora, Marcelo, o papo é política, porque o Portal do Generoso hoje tem uma grandeza com todo esse reconhecimento a nível nacional e internacional, e é claro, agora um dos fortes, né? Será se é isso mesmo? Sobre a política hoje, o forte da tua comunicação no portal é sobre a política? Denilson, na verdade assim, é uma vantagem que eu tenho, porque, como eu disse, eu estou na política já há 26 anos. Eu entrei no PFL no ano de 2000. Então, assim, eu acompanho a política desde esse tempo. Conheci o Amazonino, conheci o Gilberto, o senador Bernardo Cabral, o senador Jefferson Pérez, entrevistei o senador Jefferson Pérez. Conheço todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, todos os vereadores e vereadoras. Então, essa é a minha vantagem. Então, como é uma área que eu sempre gostei, política, e os artigos que eu escrevo no portal e escrevi no blog são relacionados à política, então, digamos assim, é o meu forte. Então, também passou a ser o forte do portal. Não que isso seja a bandeira do portal. O portal de notícias, ele informa sobre tudo: esporte, polícia, cidades, curiosidades, enfim. Então, tem de tudo dentro do portal. Mas, digamos, a minha área específica passou a ser política. E isso me renderam alguns processos, é claro, porque quando você escreve um artigo ou uma matéria citando o político A, B, C, tem coisas que são desagradáveis. Então, obviamente que o político se sente ofendido. Vai lá, processa, já ganhei, já perdi. Então, assim, é uma estrada de... vamos fazer agora 15 anos de atuação. Não foi fácil, como eu falei no início, é uma luta minha, da dona Regina, que sempre me acompanhou, sempre me apoiou nos meus projetos, e é quem me ajuda a administrar isso aqui, né? Sem a participação da mulher, o negócio não anda. Então, anda porque tem alguém administrando, tem alguém puxando a orelha, tem alguém ali em cima, ajudando a organizar. Então, a fórmula do crescimento é essa. Primeiro, fé. Fé em Deus, oração, acima de tudo, orar todos os dias, a todo momento. Sem Deus nada funciona, sem Jesus nada funciona. E, claro, a participação da mulher, que ajuda a organizar.
Então, a história do Portal do Generoso e o sucesso do Portal do Generoso se deu por essa forma. E todo mundo precisa seguir essa forma. Então, política é meu forte porque é a área que eu vim, é da área, digamos assim, que eu cresci. E as pessoas começaram a dizer assim, ele é muito polêmico. A questão não é ser polêmico. A questão é você ser verdadeiro, é você falar o que você pensa. E quando você fala o que você pensa, você desagrada algumas pessoas. Nesses temas, e aí nós vamos para os temas polêmicos. Então, faz aquela jogatina rápida aqui. Como é que está hoje a tua avaliação, Marcelo, sobre governo federal, estadual e municipal, os pontos positivos e negativos dele? Como é que está a tua observação aí? Bem, começando com o governo federal. O governo Lula está fracassando em muitos pontos. Será que estão perdidos? Completamente perdidos. Primeiro que o ministro da Fazenda, o Haddad, não tem formação econômica, ele já falou isso, que ele estudou e colou para passar num curso, porque ele precisava para fazer a prova da OAB, ele é advogado. Mas ele já falou que ele não entende nada de economia. E o Lula bota um cara que não entende nada de economia. O resultado é esse. Café caro, ovo caro, carne cara, impostos altíssimos, gasolina batendo o teto de quase R$8, as pessoas perdendo seu emprego, o supermercado demitindo, o agronegócio falindo. Essa é a cara do Brasil. Então ele está cometendo muitas falhas. Eu queria que ele acertasse, porque eu sou brasileiro, eu sou empresário, e eu quero mais é que o Brasil cresça, independente de quem senta naquela cadeira, se é de esquerda, se é de direita. É isso que o brasileiro espera. Mas o fato de nós termos um ministro que não entende nada de economia, esse é o fracasso. O governo estadual, Wilson Lima, o Wilson está começando a acertar em alguns pontos. Ele veio de uma eleição conturbada, ele veio de uma eleição em que se gastou muito dinheiro para ele se reeleger. Por quê? Porque ele enfrentou uma pandemia, uma crise da falta de oxigênio, e a administração dele naquele tempo se perdeu. Além dos escândalos de corrupção, que aí não sei o que estou dizendo, quem diz é o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, em que não ele diretamente, mas os secretários dele de saúde, 4 foram presos. Ou seja, um escândalo um em cima do outro. Então ele terminou o ano com esses escândalos na costa, o negócio da falta de oxigênio, o Amazonas perdendo emprego, e aí ele conseguiu se reeleger. Ao passar desses Mesmo anos... com isso ele conseguiu se reeleger, só para me finalizar. Mesmo com isso ele conseguiu se reeleger. Aí agora ele está acertando alguns pontos. Por exemplo, o Complexo Sul. O 28 de agosto agora é de uma OS, uma organização social, e recebe dinheiro adiantado do Estado, como é uma OS que toma conta da Eutanasias. O Complexo Sul começou a melhorar, não está 100%. Mas, por exemplo, já comprou colchão novo, vão trocar todos os colchões, vão trocar as poltronas, as cirurgias estão sendo feitas, mas precisa avançar. Os outros hospitais, como o João Lúcio, como o Platão Araújo, as maternidades, as PAs, a Dona Jorge, a Francisca Mendes, precisa de um olhar ainda melhor da saúde. E é o que a gente espera, que a saúde avance, certo? Prefeitura de Manaus. O Davi, ele talvez seja um dos prefeitos que mais está entregando obras. Tem buraco na cidade? Tem. E muitos. E precisa se resolver. Manaus precisa de drenagem. Com a chuva que deu semana passada, com uma chuva torrencial, milhares de casas foram alagadas. O Davi não estava aqui. E aí entra o assunto polêmico da semana. O prefeito estava no Caribe com a sua esposa. O prefeito pediu da Câmara um pedido de afastamento, que alguém disse que ele falou que era um retiro espiritual. Ele nunca disse isso, pelo menos ele fala que nunca falou que ia sair de um retiro espiritual.
Ele nunca falou. Alguém falou. A própria Secretaria de Comunicação disse que não houve essa informação. Ele pediu para viajar, só não falou o destino. E aí, ele deveria estar aqui, porque ele é o líder. Então, o prefeito de Manaus deveria estar aqui. Embora ele estando aqui ou não, as casas iam alagar. Porque alguma dessas casas, desses bairros, as pessoas jogam lixo, sobretudo as pessoas que moram perto de Igarapé. Você já viu, toda vez que chove, quando o Igarapé transborda, o que tem ali? Garrafa PET, geladeira, sofá. As pessoas não jogam lixo no lixo, jogam no Igarapé, jogam na rua, entope bueiro. Eu falo isso já há muito tempo. A população também tem sua parcela de culpa, não só a prefeitura, mas é obrigação da prefeitura fazer drenagem. É obrigação da prefeitura entrar com a infraestrutura dentro dos bairros para que isso não aconteça de novo, para que se evite uma tragédia maior. Ponto. Eu fiz uma live essa semana, Adenilson, e as pessoas não entenderam. Acharam que eu estava defendendo o Davi. O Generoso tem contato com a prefeitura e está defendendo o Davi, está puxando o saco do Davi. Em nenhum momento eu fiz isso. Eu já deixei claro que quem paga os blogs e portais, as emissoras de TV, as emissoras de rádio, é o povo. Porque é dinheiro de imposto. É o dinheiro do IPTU, é o dinheiro do IPVA, é o dinheiro de imposto federal que vai para a Secretaria de Comunicação do governo estadual, municipal e federal. E aí se destina para as agências pagam os blogs, os portais, as emissoras de rádio, as emissoras de TV. Não é o Davi que paga, não é o Wilson que paga. Quem paga é o povo. Então, eu não fiz defesa ao Davi Almeida. Eu não fiz. As pessoas confundem as coisas. Eu não passei a mão na cabeça do Davi. O que aconteceu? Eu falei o seguinte, que a população está certa em cobrar. O Davi deveria estar aqui. A viagem que ele fez não foi irregular. A viagem que ele fez teve a autorização da Câmara Municipal de Manaus. Certo? Ele gastou um recurso no aniversário da esposa dele lá no Caribe. E aí estão afirmando que ele gastou R$1 milhão sem provar. Tem que provar. O que eu tenho pedido? Que as pessoas apresentem as provas. Esse é o papel da imprensa, esse é o papel do jornalista. Mas o que eu tenho visto tem sido um jogo de acusação das quais você não consegue provar aquilo que você está afirmando. Você pode supor, você não pode condenar. Quem condena é a justiça, quem investiga é o Ministério Público. Foi o que eu falei e continuo falando. E aí, o que a gente percebe? Que as pessoas que se movimentaram para falar do Davi, para falar da Isa, nesse aniversário que foi feito fora do Brasil, são pessoas que têm lado político. Eu nunca questionei o fato de elas pedirem que o Ministério Público investigue o Davi. Tem que investigar. E se achar, o Davi que pague. Ponto. Agora, a pessoa precisa ser imparcial. E as pessoas que estão acusando o Davi não são imparciais. Foi o que eu falei. Vamos fazer um resumão aqui dos nomes? Vamos lá, porque eu dei nome aos bois e vou dar de novo. Vamos começar. A Paloma. A Lomitas. A Paloma, ela foi funcionária do Distrito Industrial e na época da pandemia ela fez uma live esculhambando o Wilson e isso repercutiu de forma gigantesca. Ela ganhou muitos seguidores e tal. Quem fazia esse tipo de live conseguia muitos seguidores, enfim. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu também fiz lives, também critiquei o Wilson. Ponto final. A Lomitas, ela após esse período, do nada, ela aparece com um programa de televisão e um programa de rádio na onda digital. Certo? E aí, ela chegou com a emissora, com o dono da emissora, e disse: eu quero um programa diário. Programa diário. Quanto eu pago? De onde é que veio o recurso para ela pagar o programa dela? E diário não é barato, hein? Um programa numa emissora de TV não é barato. Nem de rádio, nem de TV. É caro.
Mas aí de onde ela tira o recurso é problema dela. Mas alguém está financiando. E aí a Lomitas se calou diante do que está acontecendo no Estado. Não digo que você tem que caluniar, ofender, longe de mim, mas cobrar também o governador para que o governador faça as coisas. Não, a obrigação da imprensa é ajudar o prefeito e o governador também a resolver. Mas a Lomita silenciou, não falou mais nada do Wilson. Mas o Davi e a Isa passaram a ser doce na boca dela. A Lomitas foi candidata a vereadora na chapa do Roberto Cidade, que era o candidato do governador. A Lomita fez distribuição de cesta básica, era na picape da Onda Digital entregando cesta básica, fez festa da criança, com um único intuito: ser eleita vereadora, nunca foi de coração. Então a pessoa, para falar da outra, ela tem que ter no mínimo moral e decência. E ser imparcial. E ser imparcial. A Natália, a Nath Nascimento. A Nath foi apresentadora da TV A Crítica, certo? Do meu lado, eu estava na TV A Crítica nesse dia que eu fui conversar com o Psiquinha. Ela chegou a falar que com ela não trabalhava cinegrafista homem, só mulher ou viado. Palavras dela. E se eu não me engano foi ela, eu não sei se foi ela ou foi outra apresentadora que disse que gostava de apresentar o programa sem calcinha. Mas isso aí é problema dela. A Nath está hoje no Diário do Amazonas. Foi candidata a vereadora do Wilson, no partido do Wilson. A Nath não faz uma crítica ao governo do Estado. Com tantos problemas que aconteceram na saúde que a gente podia ajudar a resolver, como eu faço, a Nath, se você procurar um vídeo da Nath falando da saúde pública, não tem. Um vídeo da Nath Nascimento falando da segurança pública, não tem. Mas do Davi da prefeitura todo dia. É como se o Davi e a Isa fossem os pilares do Amazonas e não são. Não estou dizendo que não tem que cobrar, tem que cobrar. Tem que denunciar. E se achar coisa errada, que paguem. Ponto. Mas a Nath tem lado político. Correto? Acho que é Renata o nome dela, Renata Torres. Que a Renata Torres, ela tem um programa também no Diário. Ela foi candidata a vereadora ao lado do Roberto Cidade com Wilson. Ela tem um cargo no governo do estado e ganha R$8.000. Foi amiga da Isabelle, como se fosse um em carne. Eram super amigas. Por causa de política, agora está detonando a menina. Isso é ruim. Ela é advogada, mas não faz uma crítica ao governo do estado também. É só o Davi, é só a prefeitura. É aquele detalhe de imparcialidade, né, Marcelo? Imparcialidade precisa ter, não tem. E precisa ter com muito cuidado. Aí vamos, Ana Margarete. Ana Margarete já teve contato com a prefeitura do Arthur Vigílio, como eu tive. Rasgava elogios ao Arthur, a ex-primeira-dama Elizabeth Valei. Tentou uma proposta da prefeitura, não aceitaram. Ela virou inimiga do Davi. É pancada no Davi dia e noite, mas não fala nada do governador. Nada do governo do estado. Ponto. A Maria do Carmo, o Alberto Neto, perderam a eleição. A Maria do Carmo está respondendo o processo por conta de voto. Tem áudio dela oferecendo R$1 milhão, aliás, ela disse que passou R$1 milhão para uma pessoa só e R$20 mil no dia da eleição para o Ronaldo Fernandes. R$20 mil no dia da eleição para quê? E da conta pessoal dela, não passou nem pela conta do partido. A Maria do Carmo não tem moral para estar criticando ninguém, muito menos o Alberto Neto, que tem fazenda de camarão em Fortaleza, que foi acusado de agredir a ex-esposa, foi acusado de abandonar a filha. Isso quem acusa é a própria ex-mulher, e tem documento dela que nós exibimos. Ele também não tem moral para falar de ninguém. Então é isso que precisa mudar. O trabalho que a gente faz na Associação Nacional de Jornalismo Digital é justamente orientar os colegas a fazer um trabalho sério, um trabalho de isenção. Infelizmente, Adelilson, o que acontece no Estado?
Se a prefeitura não tem contrato com você, você vira inimigo. Se o governo do estado não tem contato com você, você vira inimigo. É isso que precisa acabar. Infelizmente, o estado e a capital viraram um antro de chantagem, onde se você não me paga, você é meu inimigo. Isso não é mais jornalismo. Eu já recebi pedido de colegas: Generoso, eu vou abrir um portal. Tu me ajuda a abrir o portal, sentar a porrada na prefeitura, que é para ver se eles me chamam para me conseguir um contrato lá. Não quer informar. Ele já está abrindo um portal, já pensando em contrato, e se não me der esse contrato, eu vou sentar a lenha. Seja no governador, seja no prefeito. Então o trabalho hoje que a Associação Nacional de Jornalismo Digital faz é justamente isso, é de orientar os colegas a agir com a maior parcialidade possível. Eu sei que é difícil, porque nós temos lado político, eu sou de direita, votei no Bolsonaro e vou continuar sendo de direita. Eu estudei no colégio da Polícia Militar, mas eu não deixo o meu lado político ser maior do que a informação. Aí no portal tem notícia positiva do Lula. As meninas que trabalham comigo votaram no Lula. Meus jornalistas todos votaram no Lula, só não eu. Eu nunca critiquei. Eu nunca falei: não, vocês não podem fazer, vocês trabalham comigo, vocês têm que votar no Bolsonaro. Não, o voto é democrático. Votaram, e será se já se arrependeram? Eu não posso misturar o profissional com o particular, o profissional com a escolha partidária das pessoas. Então o trabalho que a gente faz hoje é esse, é de tentar moralizar o jornalismo amazonense da melhor forma possível, e não condenando os colegas. Quer criticar o Davi? Critique, cobre, denuncie, mas com provas. Sem provas é fofoca, sem provas é disse-me disse. Aí acaba respondendo processo, daqui a pouco está chorando, aí me liga: ô Generoso, o deputado fulano de tal me processou, olha, o governador me processou, o Davi me processou, conversa com ele, eu não tenho condição de pagar advogado, eu não tenho condição de pagar essa indenização. Aí a gente tem que tentar intervir, porque o cara não tem condição de pagar. Então nós temos que ter cuidado e responsabilidade com a informação. É isso. Quem manda nisso tudo, abaixo de Deus, é o povo. O povo é quem paga tudo isso. O povo é quem paga os portais, os blogs, as emissoras de rádio e televisão, e paga os políticos. Quando o povo tiver essa consciência, isso tudo vai mudar, eu tenho certeza absoluta. E a responsabilidade é a palavra certa, hein? Então, a comunicação, a informação, o jornalismo, o empreendedorismo, se você desviar da responsabilidade, isso pode dar ruim, hein? Então, com toda a tua experiência, Marcelo, deixa aqui o seu minutinho de sugestão para os nossos telespectadores, aquela sugestão sábia, aquela sugestão de sabedoria, para que você possa fazer da melhor forma possível as oportunidades para o decorrer da vida. Bem, a gente já extrapolou o tempo, mas assim, você quer ter sucesso, você que está na área de comunicação, primeiro você tem que gostar do que você faz. Se você quiser fazer jornalismo e seguir para a área de radialista, apresentador, seja o que for, você tem que gostar daquilo que você faz. Se você não gosta, não adianta você fazer o curso, não adianta você tentar abrir esse negócio. Segundo, você abrir, você gosta, você tem que ter responsabilidade com a informação. Você tem que checar a fonte, você tem que checar a documentação que chega até você, tudo aquilo que você vai publicar, você tem que pensar se vale a pena, se não vale, se quem vai afetar, vai deixar de afetar, se realmente é um serviço à população ou não é. Nós somos um prestador de serviço, então o serviço tem que ser de qualidade. Fora isso, você tem que ter uma parceira que te ajude, como a minha me ajuda, e fé em Deus, orar todos os dias para que Ele dê sabedoria, para que Ele dê segurança, para que Ele abençoe. Para o seu negócio ser próspero, você tem que colocar tudo nas mãos de Deus, e Ele tem que decidir se vai dar certo, se vai dar errado. Se der errado é porque Ele não permitiu que desse certo, e assim a gente vai levando. Tá certo. Marcelo, que Deus te abençoe, sua família, seus projetos, seu empreendimento, sua equipe. E é claro, em gestão só tem a agradecer por aprender no decorrer dessa 1 horinha e ouvir também essas grandes experiências, tá certo? Grande abraço a todos os telespectadores.
Generoso Pod fica à sua disposição também. E não esqueça, hein, precisando, chama o Portal do Generoso para fazer a sua informação brilhar cada vez mais, e a toda a equipe do nosso podcast em gestão, tá certo? Eu, Adenilson Santos, fico muito grato, e Marcelo, um grande abraço. Deus abençoe. Generoso na TV, sábado que vem vai estar de volta. Um abraço, pessoal. Tchau. Deus abençoe a todos. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Amazonas, Brasil e mundo? Então siga o nosso Instagram, @Portal do Generoso. O Portal do Generoso é um dos maiores portais de notícias da região norte, com mais de 10 milhões de acessos em 12 anos de existência. Acesse www.portaldogeneroso.com ou manda uma mensagem no zap 99110 2727. Portal do Generoso. Notícias de verdade com exclusividade.